Dr. Gilberto Valente da Silva, é advogado, juiz de direito aposentado, ex-juiz da Vara de Registros Públicos de São Paulo, autor de inúmeras obras, assessor jurídico de várias entidades e sócio honorário do IRIB, preside o Conselho do Instituto de Ciências Aplicadas. E ele vai nos falar sobre um tema muito importante, que é a responsabilidade objetiva. Depois dessa palestra, a vida de vocês nunca mais vai ser a mesma. Senhor presidente, meu velho amigo Zé Maria Silveiro, meus senhores e minhas senhoras. Em primeiro lugar, o meu agradecimento à diretoria do Instituto pelo convite que me fez para vir participar deste congresso e tentar, conversando com vocês, transmitir algumas posições a respeito da responsabilidade do notário e do registrador. Não posso deixar de referir que o meu relacionamento pessoal com o Zé Maria é de mais de 20 anos. E eu já sou testemunho pela idade de muitas coisas, mas sou testemunho aqui da atividade que o Zé Maria sempre desenvolveu como líder de classe, como um lutador, sendo corresponsável com muitos outros notários e registradores brasileiros por todas as vitórias que vocês têm conseguido no Congresso Nacional. E como testemunho eu quero transmitir, porque nem todos aqui sabem do trabalho do Zé Maria, mas não sabem de muitos trabalhos que ele tem feito em prol dos seus colegas e da atividade profissional que todos exercem. Quando foi promulgada esta lei 8935, a Carta de Alforria, a regulamentação da profissão dos notários e dos registradores, evidentemente ela causou muita polêmica. Ela foi criticada, está ainda deflagrando uma série de problemas, agrada uma parte, desagrada a outra, contém imperfeições, contém excelentes disposições, mas, por pior que ela seja, e não é tão ruim, ela representa a regulamentação de um dispositivo constitucional. E para verificarmos do quanto ela representa, basta nos lembrarmos de que a Constituição tem aproximadamente 260 artigos que deverão ser regulamentados por leis complementares, e notários e registradores brasileiros, em função das lideranças, conseguiram que pelo menos o 276 fosse regulamentado. Nós, rapidamente, vamos lembrar o que é o conceito genérico que todos nós temos de obrigação. O direito de uma pessoa, de um credor, que se exercita ou manifestado contra um devedor, tendo por objeto uma determinada prestação, é o que nós conceituamos como obrigação. Alguém tem um direito contra outro de exigir que ele faça determinada coisa, que ele pague uma quantia em dinheiro, e isto é, então, o conceito genérico de obrigação. Como nascem as obrigações? Elas nascem ou das manifestações unilaterais de vontade, ou nascem dos contratos, ou nascem dos atos ilícitos. Os atos ilícitos são de uma série enorme, de uma variedade muito grande. Mas a nós compete aqui verificar os atos ilícitos praticados com infração de um dever funcional, dos quais, ou da qual infração, resulta a obrigação de indenizar ou reparar o prejuízo causado.
Pela estrutura jurídica brasileira, acolhida até pelo Código Civil, nós temos a responsabilidade da indenização, do ponto de vista subjetivo, em que necessita quem pretende a indenização, a reparação, o ressarcimento, provar o dolo ou a culpa do agente que causou o prejuízo ou o dano. Já na responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa ou dolo do agente. A culpa é presumida. Basta se provar uma relação de causa e efeito entre a ação e o prejuízo. É chamada teoria do risco de que falam os juristas. O nosso código, repito, ele segue a teoria da responsabilidade subjetiva. Em um ou outro caso, admite a responsabilidade objetiva. Diz o Código Civil, no artigo 159, que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outro, fica obrigado a reparar o dano. O artigo 1521 do Código Civil diz que os patrões respondem pelos prejuízos causados a terceiros por atos dos seus empregados. E o artigo 1524 dão aos patrões o direito de regresso, ou seja, o patrão pode agir depois contra o seu empregado. A súmula 341 do Supremo Tribunal Federal diz que é presumida a culpa do patrão pelo ato culposo do empregado ou preposto. Por sua vez, é pacífico na estrutura jurídica brasileira que a responsabilidade civil das pessoas de direito público não depende de prova da culpa, ou seja, a responsabilidade objetiva. E os doutrinadores dizem que entende-se entre essas pessoas, colocam-se entre essas pessoas de direito público, aquelas de direito privado que exerçam funções delegadas. Muito bem, posto isso, vamos cotejar o artigo 28 da Lei de Registros Públicos com o artigo 22 da Lei 8935. O artigo 28 diz que os registradores, porque a Lei de Registros Públicos não se referia a tabeliães, são responsáveis perante terceiros pelos danos que, por si ou por seus prepostos, causarem por atos dolosos ou culposos. O artigo 22 da Lei 8935 diz o seguinte: os notários oficiais de registro responderão pelos danos que ele e seus prepostos causem a terceiros, na prática de atos próprios da serventia, assegurado aos primeiros, ou seja, aos notários oficiais, o direito de regresso no caso de dolo ou culpa dos seus empregados, dos seus prepostos. Esta redação nos deu a ideia inicial de que o notário e o registrador, em função da lei, passaram a ser sujeitos passivos ou passaram a ter a responsabilidade objetiva quando, por qualquer ato praticado no seu serviço notarial ou registral, causasse um prejuízo a terceiro. E isto afirmado por mim em uma reunião em São Paulo, promovida pela associação, presidida pelo Zé Maria, afirmado também em Minas Gerais, num grande encontro promovido pelo nosso amigo Castilho, lá em Minas, causou assim um grande impacto, não é isso? No sentido de que a responsabilidade objetiva iria colocar o patrimônio de todos vocês em risco por eventuais falhas cometidas nos serviços prestados, tanto pessoalmente pelo titular, quanto pelos seus empregados. A redação, ela é examinada friamente, ela efetivamente dá a ideia da criação da responsabilidade objetiva para o notário e para o registrador. Entretanto, abalizados juristas, escrevendo a respeito, hoje me informa o CARPES, que o Caio Mário já teria também escrito nesse sentido,
estão interpretando de uma forma diversa esse dispositivo. Eu peço licença a vocês para ler as conclusões de um brilhante trabalho de um juiz paulista, Dr. Rui Stocco, a respeito da responsabilidade do notário e do registrador. Mas antes eu queria fazer uma pequena lembrança. No volume 1 da revista de Direito Imobiliário, editada pelo IRIB, há um artigo do professor Walter Seneviva, jurista conceituado em todo o país, sustentando que a responsabilidade não é do registrador, e hoje por extensão do notário, e sim do Estado, ou seja, do poder delegante. Eri Lopes Meirelles sustenta a mesma coisa. Em várias passagens do seu trabalho sobre direito administrativo, quando trata da responsabilidade do poder público, ele cuida que esta responsabilidade seria do Estado, o Estado como um órgão, entidade de direito público, com direito de regresso para com os seus agentes, sempre que houvesse dolo ou culpa. Não é diferente a posição dos doutrinadores, não era diferente a posição dos doutrinadores. Entretanto, durante um bom tempo, a jurisprudência, pelo menos no Estado de São Paulo, que vinha entendendo que a responsabilidade era do Estado, quando o Estado era denunciado ali, chamado ao processo pelo notário ou registrador, acionado numa ação civil qualquer, de reparação de dano, os tribunais modificaram a posição, sustentando que, uma vez que o notário e o registrador percebiam das partes, eles poderiam ser acionados diretamente, nunca não havendo como chamar o Estado para responder pelos prejuízos causados nos atos praticados nas notarias ou nas oficinas de registro. Depois dessa lei, é evidente que nós ainda não temos, a lei tem menos de um ano, nós ainda não temos uma orientação jurisprudencial a respeito. E, entretanto, o que se tem visto é a possibilidade, até pelo menos a jurisprudência anterior, é de um notário ou registrador serem chamados a responder por ações de indenização. Muito bem. Chamado a responder é uma coisa. A responsabilidade pelos prejuízos causados por atos dolosos ou culposos é natural. O que preocupa, ou que preocupava, era o problema da responsabilidade objetiva. Quer dizer, basta haver um erro para que, um fato, não erro, um fato para que dele nasça o direito à indenização a ser paga pelo notário e registrador. Vou dar um exemplo. Eu levo para reconhecer firma, num tabelionato, um documento em que a assinatura do Dr. Zé Maria foi maravilhosamente falsificada. O escrevente, o próprio tabelião, confere, ele não é perito em grafotécnica, a semelhança é tremenda, ele reconhece por semelhança, afirma, e depois se prova que o Dr. Zé Maria não assinou aquilo. Se nós entendermos que o direito de indenização de quem for prejudicado por aquela firma falsa, que foi reconhecida, nasce com culpa do tabelião, provado que a imitação era perfeitíssima, não haverá a responsabilidade. Se nós, entretanto, entendemos que há uma responsabilidade, bastando um fato e um prejuízo, sem culpa, não havendo necessidade de comprovar culpa, a indenização, o direito da indenização já nasceria, bastando a existência do fato e do prejuízo. Então, estávamos nessa situação e causou a todos, toda vez que se colocava o assunto, um impacto violentíssimo. Vejam a cartórios ou a tabelionatos que reconhecem 500, 800 mil firmas dia na capital de São Paulo. Não há, por mais que se tome cautela, não se pode afastar o risco de reconhecer uma firma falsa quando a imitação seja muito perfeita. E os falsários são especialistas na
falsificação com absoluta semelhança. Então, nascida a lei, esta era a grande preocupação, a minha. Veja, a minha preocupação manifestada em 2 ou 3 oportunidades, inclusive no trabalho que levei para o Congresso de Cuiabá, era não de me colocar contra notários registradores, ao contrário, era de alertá-los para uma possível interpretação de que os senhores têm responsabilidade objetiva. Felizmente, toda a interpretação doutrinária está caminhando em sentido oposto, de que a responsabilidade dos senhores, ela continua sendo dependente da prova de dolo ou culpa. A responsabilidade objetiva é do Estado que lhes delegou a atribuição de notário ou a atribuição de registrador, que lhe entregou o cargo de delegado de um serviço público. Então, vamos entender isso. A responsabilidade objetiva seria do poder público. A de vocês, por regresso ou quando acionados diretamente. A responsabilidade seria subjetiva e condicionada à demonstração, à prova do dolo ou culpa do tabelião ou registrador. Quando se fala na responsabilidade do poder público, eu fiquei me questionando. Isso não tem muito interesse, mas apenas para vocês verem como o direito é uma coisa perigosa. Quem delegou ao Germano, ou quem manteve o Germano, a Leia, a grande maioria que está aqui, como delegados? Seria o Estado da Paraíba, o Distrito Federal, o Estado de São Paulo? Ou a delegação de vocês advém do poder constituinte? Precisa definir isto. Para mim, a delegação foi dada pela Constituição, artigo 276. É ela que criou a figura da delegação. Esse dispositivo que criou a figura da delegação. E se é assim, quem é o poder público a ser acionado? É a União. E não o Estado-membro, que apenas materializou no título de nomeação, pelo governador do Estado ou pelo presidente do tribunal, o ato material da nomeação. Isso fica apenas para quem quiser depois pensar melhor no assunto. Voltando. O professor, o doutor Rui Stocco, num trabalho inserido hoje numa obra cujo nome está me fugindo, eu tinha anotado, mas infelizmente perdi, mas também já constante da revista dos tribunais, sustentando a questão, sustentando que a responsabilidade de vocês é subjetiva, ele chega às seguintes conclusões. Os notários registradores titulares de serventias extrajudiciais, sob a vigência da Lei 8935, devem ser considerados agentes públicos, equiparados, pois, aos servidores públicos típicos. O poder público responderá objetivamente pelos danos que os titulares das serventias extrajudiciais, enumerados no artigo 5º da Lei 8935, ou seus prepostos nessa qualidade causarem a terceiros. Nos termos do artigo 22 dessa lei e do parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal, os notários registradores responderão por via de regresso perante o poder público pelos danos que eles e seus prepostos causarem a terceiros, nos casos de dolo ou culpa, assegurando-se-lhes o direito de ação regressiva em face do funcionário causador direto do prejuízo. Nada impede, contudo, que o prejudicado ajuize a ação diretamente contra o titular do cartório, desde que se disponha a provar-lhe a culpa, lato sensu, posto que contra o Estado tal seria dispensado, bastando a demonstração do nexo de causalidade e do dano. Muito bem. Eu não estou de pleno acordo com as conclusões do Dr. Rui Stocco, até porque, na fundamentação, ele traz um dos tópicos, ou um dos pilares em que ele assenta o seu trabalho, é
sustentar que os senhores notários e registradores são funcionários públicos e, portanto, conforme vários acordos que ele transcreve, sujeitos à aposentadoria compulsória. Eu não concordo com isso. Eu escrevi desagradando muitos notários, muitos registradores, muitos dos quais, ou quase todos os meus grandes amigos, que eu, como pessoa, sou favorável à compulsória. Acho que depois de 70 anos há dificuldade para um homem, para uma mulher, continuar gerindo um serviço notarial ou um registro. Veja, posição pessoal, mas eu tenho que sustentar uma outra coisa, para ser coerente. Eu não vejo na Lei 8935 nada que possibilite a decretação da compulsória. Eu sou favorável, como eu sou favorável a que não se pague imposto de renda sobre salário. Salário não é renda. Mas isso é uma posição. Agora, eu entendo que não há previsão legal para a compulsória. Voltando ao doutor Rui, ele sustenta, para tirar vocês da responsabilidade objetiva, que aparentemente está no artigo 22, ele sustenta que vocês são funcionários públicos, então quem responde é o poder público e regressivamente o notário ou o registrador. Eu não concordo com o fundamento. O que me balançou, que me fez repensar depois de Cuiabá, eu acho que nisto ele tem toda a razão, é o seguinte: um médico que por imperícia mate um cliente numa mesa de operação, ou alguém receitar uma dosagem exagerada de um remédio, ou coisa semelhante, ou mate, ou alege, ou crie um dano qualquer, ele será responsabilizado civilmente, será condenado a compor o prejuízo em função da demonstração da imperícia dele, ou seja, da culpa. Um advogado que prejudique o seu cliente só será chamado a responder por uma indenização se comprovado que ele agiu culposamente. Por exemplo, ele perdeu o prazo sucessivamente. É isso? Então, negligente será responsabilizado. Veja, são dois profissionais, podemos pegar um dentista e assim, quase todos os outros profissionais liberais. Muito bem. Por que o notário e o registrador, que são profissionais de direito, estariam colocados como os únicos profissionais no Brasil a suportar a responsabilidade objetiva, quando todos os demais só respondem quando praticado o fato com culpa? Esta colocação do notário e do registrador com a responsabilidade objetiva e de todo o resto do país, não os funcionários públicos, todo o resto de qualquer atividade, com a responsabilidade subjetiva, seria inconstitucional porque feriria o princípio da isonomia. Este argumento me derrubou. Então eu posso hoje, com absoluta tranquilidade, porque eu tenho muitos defeitos, mas eu não sou turrão. Toda vez que eu erro, que eu reconheço, que eu verifico que eu errei, eu volto atrás. Eu acho que todos nós temos que ter essa humildade. Então, foi o único argumento que me fez mudar de posição. A letra escarrada da lei está dito que a responsabilidade, ou na letra da lei está dito que a responsabilidade de vocês é objetiva. Está dito, é inconstitucional. É inconstitucional porque vocês seriam os únicos profissionais de todas as 1.787 profissões regulamentadas que nós temos a terem a responsabilidade objetiva. Os outros não. Então, ela, ferindo a isonomia, seria inconstitucional esse dispositivo. Nós retornaríamos à vala comum, ou seja, só há responsabilidade de notários e registradores quando houver prejuízo por dolo ou culpa pessoal do notário registrador ou dos seus prepostos. Isso me deixou muito contente, sabe, eu até encontrar fundamento para mudar de posição. Porque alguns mineiros aqui presentes, a Leia também e outros, me ouviram dizer algumas vezes: a responsabilidade é objetiva, vocês se preparem, a Maria testemunha disso, vão procurar companhias seguradoras para fazerem o seguro contra eventuais ações que venham a ser movimentadas contra vocês. Agora, a minha opinião,
De pouca valia, tem. Na medida em que não sou eu que vou definir isto, nem cada um de nós aqui isoladamente. Isto vai levar 4, 5, 6, 10 anos para que se consolide a jurisprudência dos tribunais em função desse dispositivo. Até duvido que alguém vá questionar a constitucionalidade desse dispositivo. Quem sabe isso não seria um trabalho para notar para a classe toda, juridicamente, questionar a inconstitucionalidade desse dispositivo. De modo que hoje eu me sinto muito feliz, porque eu que vinha sustentando desde o início da lei, que a responsabilidade de notários e registradores era objetivo, bastava o fato do prejuízo para vocês serem chamados a indenizar, deu assim um alívio, tirou o mundo dos meus ombros, para eu poder dizer a vocês que eu estava errado, e que a coisa é um pouquinho diferente, e que vocês terão a responsabilidade só quando agirem dolosa ou culposamente, ou os seus empregados, escreventes, auxiliares e tudo mais. Isso me deixa assim muito, muito satisfeito, né? Muito satisfeito. Então a vida de vocês não vai mudar, tá? Porque eu já Não, tinha ouvido. vai sim, é um pouco. Ah, vai! Isto era assim, é uma síntese, até para não cansá-los, do tema que me foi proposto. Agora eu queria falar, para não deixar todo mundo tão tranquilo, nós temos o seguinte: quais são as responsabilidades que vocês têm? Vocês têm a responsabilidade criminal, se falsificarem, se falsearem. Veja, quando eu dizendo isto, não estou acusando ninguém, mas se houver uma falsificação, há uma parte criminal, a responsabilidade criminal é pessoal do escrevente que falsificou, do auxiliar. A responsabilidade criminal, ela não se transmite, ela não é absorvida pelo titular. Vocês têm a responsabilidade civil, que é essa de que a gente tratou, mas eu acho que, acima de tudo, vocês têm duas grandes responsabilidades. A primeira delas é com o povo. E esta é a maior responsabilidade que vocês têm depois, antes, já tinham antes, mas é muito maior agora, depois da lei. Vocês tiveram uma segurança com a Constituição que os seus serviços são privatizados. Vocês tiveram a regulamentação da profissão de vocês, uma verdadeira carta de alforria, a regulamentação da profissão, estabelecimento de direitos, obrigações, e com as falhas todas da lei, agora vocês se apresentam à população, mas está na hora, gente. Eu vejo aqui velhos conhecidos meus que revi com uma alegria imensa, entre eles o Milton e o Roberto, lá de Fortaleza, e vejo novos, gente nova. Eu acho que nós, vocês, e eu quero colaborar com isso, na medida das minhas forças, nós temos que mudar a imagem da expressão cartório para o povo brasileiro. Eu até anotei aqui no meu improviso que eu decorei, diz assim: cartório, este grande desconhecido. Não é isso? Por quê? Porque raríssimas são as pessoas deste Brasil, fora do nosso ramo, que têm noção do que é o serviço notarial, do que é o serviço registrado. Para ser honesto, eu acho que nós não temos 100 pessoas no Brasil que conheçam, gente de fora que conheçam isto por dentro. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos ter a responsabilidade de divulgar o nosso trabalho. O trabalho de vocês, que também é o meu. De divulgar, de fazer com que o povo, o cidadão comum do povo, conheça o que é esse trabalho. Atrás de um carimbo de reconhecimento de firma está a responsabilidade. Atrás de um registro de 4 linhas numa matrícula, houve uma transmissão de domínio. Houve um trabalho enorme de verificação, estudo, qualificação da escritura, do formal de partilha. Atrás disso também o tabelião, que usou aquelas fórmulas antiquíssimas que vêm lá das ordenações. Isso há um negócio jurídico, muitas vezes, de grande complexidade, e o povo não sabe disso.
nem mesmo sabem os professores de direito, muitos dos juízes também, lamentavelmente, não sabem. Então, nós temos essa responsabilidade. Esta responsabilidade será assumida por uma entidade que congregue todos vocês. Já existe. Foi criada e precisa, já nasceu grande, mas é preciso que se engrandeça. É a Associação de Notários e Registradores do Brasil, a ANOREG. E tem como função representar todos vocês, lutar pelos interesses, pelos direitos de vocês, mas também tem como atribuição a valorização profissional, que só é conseguida quando cada um de vocês individualmente, no seu pequeno serviço ou no grande serviço das grandes capitais, passarem a prestar um bom serviço e não se transformarem ou deixarem aquele ranço da burocracia, do funcionário público, porque o serviço de vocês, lamentavelmente, ele tem uma grande parte burocratizada. A prazo, há um pouco de demora, só que isso não pode ser excessivo. Essa demora tem que ser dentro do tolerável, do razoável. É triste, muitas vezes, a gente chegar no serviço notarial, no serviço de registro, e encontrar um prédio sujo, com instalações, com a mesa apoiada, um pé de mesa que não existe, tem um tijolo lá, segurando o pé de mesa. Eu escrevi, só não conto o nome para não humilhar o colega de vocês, que há um tabelionato de São Paulo que nem banheiro para os seus funcionários tem. Então, a maior responsabilidade de vocês, a civil já existia e continua existindo, graças a Deus, subjetiva, dependendo de prova de dolo ou culpa. Mas a outra responsabilidade é muito maior. É uma responsabilidade para com o povo, para com os seus colegas, para com as suas entidades de classe, que só a união de vocês, em torno desses objetivos, vai fazer com que, talvez a nossa geração, a minha pelo menos, não consiga, mas as futuras gerações venham a conseguir apagar o ranço e a conotação pejorativa que tinha e tem a profissão de vocês. De modo que, com muita alegria, eu me convenci de que vocês não têm a responsabilidade objetiva, mas eu continuo lutando para que vocês tenham a consciência da responsabilidade moral. Muito obrigado. Muito bem, alguma pergunta, doutor Gilberto? Por favor. Quase que não estou cansado de falar, vou falar mais um pouquinho. Primeiro, meus cumprimentos aí pela brilhante palestra. Sobretudo, nos emocionou demais a sua humildade. Mas já sabemos que os cientistas são assim mesmo, né? São humildes em reconhecer o erro. Mas eu queria informar-lhe do doutor que no congresso que fizemos lá em Minas Gerais, um outro, agora no início do mês, quando um palestrista lá se manifestou sobre esse tema, sobre a responsabilidade, ele também chegou à conclusão de que a responsabilidade, de fato, é do Estado. E que a nossa seria apenas, no caso, subsidiária, né? Mas, lamentavelmente, chegou à conclusão de que nós seríamos funcionários públicos. Conclusão dele, lá do Meritíssimo, que, por sinal, é até juiz da Justiça do Trabalho. E que estaríamos também inseridos naquela norma geral da aposentadoria aos 70 anos. É a conclusão que ele chegou lá nesse congresso. Não é? É só para informar. Obrigado. Agora, outra coisa, com relação a essa questão de informação, e quero dizer que lá na Faculdade Federal de Minas Gerais, na Faculdade de Direito, nós conseguimos inserir no currículo, que está sendo alterado, a matéria Direito Notarial e Registral. Lamentavelmente ainda
não como obrigatória, mas pelo menos como optativa. Né? É a nossa contribuição aí para o tema. A sua intervenção me deixa muito feliz. Primeiro por ela, segundo, porque essa notícia da inserção num currículo, ainda que voluntário, de uma cadeira com direito notarial e registral, é um ideal meu de muitos e muitos anos. Nós só temos isso hoje no Rio Grande do Sul, lá em Canoas. Lá no Ceará nós temos a cadeira de direito notarial na Faculdade de Direito, lá em Fortaleza. E o que acontece? Mas lá, Hélio, lá em Blumenau também? Muito bem, mas veja bem, a falta de uma cadeira obrigatória de direito notarial e de registro público, ela acarreta a formação de profissionais totalmente analfabetos na área. Quando você é advogado analfabeto numa área, se você tiver decência, você não aceita causa naquela área. Mas quando você vira juiz de direito ou promotor público, e se vê com o problema na mão, e você é analfabeto de pai, mãe e parteira na área, e não tem a humildade de ler, e está acometido de juizite aguda, quem sofre são os notários, os registradores e o povo. Então, eu fico muito feliz de saber que mais uma faculdade, em Goiânia também já tem no currículo um semestre de direito notarial e de registro. De modo que a sua intervenção me deixa muito feliz também por causa disso. Mais alguma pergunta, doutor Gilberto? Muito bem, eu quero agradecer imensamente a palestra do doutor Gilberto, a sua presença no Congresso.